Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. E o tema de hoje é ceia do Senhor, cuidado. Cuidado é ceia do Senhor. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 ao 34. Deixa que todos achem, para que nós possamos iniciar a leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, mas para pior. Porque, primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós. E em parte eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isso não é para comer a ceia do Senhor. Porque, ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. E um tem fome e outro está embriagado. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntais para a condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos, Deus, pela tua misericórdia. Primeiro te peço que o teu Espírito Santo aplique, Deus, a mensagem aos corações que aqui estão presentes, Senhor, e possamos entender, Deus, a maravilhosa responsabilidade que é celebrar a ceia do Senhor e a maravilhosa graça que é entender isso, Pai. Que o Senhor Deus possa estar conosco nessa noite como esteve nos cânticos, Senhor. Também peço por mim, Deus, primeiro pela parte física, Deus, me ajude a chegar até o final do sermão, Senhor, que a tua graça esteja comigo, Deus, que isso não venha atrapalhar a compreensão do povo da aliança que está reunido, Senhor. Também peço que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado, que eu oro agradecido, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Ali em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 34, nós temos a mais completa definição, demonstração, descrição da ceia do Senhor. E é geralmente aqui que nós nos baseamos. A ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor Jesus. Assim como o batismo é uma ordenança. E é um momento de celebração, um momento feliz, e é um momento maravilhoso, onde nós podemos celebrar com o Senhor a ceia, onde nós podemos lembrar aquilo que o Senhor fez, onde nós podemos, como igreja reunida, proclamar ao mundo o Evangelho. Porém, também é um momento perigoso, e pouco se fala isso nas igrejas. A ceia do Senhor é um momento perigoso. Por quê? Porque se nós tomarmos a ceia do Senhor de maneira indigna, estamos tomando condenação para nós mesmos, estamos tomando juízo para nós mesmos. Ali no versículo 27,
Vai dizer: portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O verso 34 diz: mas se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo ou condenação. Então existe uma possibilidade em que a igreja se reúne para a celebração da ceia, onde, ao invés de estar sendo abençoada com aquilo que a ceia aponta, essa igreja está num momento de juízo e condenação, o que significa que a gente tem observado uma grande responsabilidade na maneira como é feito modernamente sobre a ceia do Senhor. As pessoas vêm à igreja, as pessoas vão às reuniões, acontece a celebração da ceia, muitas vezes a ceia é só um apêndice da pregação, e qualquer pessoa é dito que ela pode estar à mesa do Senhor, é dito que ela pode estar celebrando a ceia do Senhor, e é dito que isso é ela com Deus, e ninguém tem que se meter. Uma coisa que era muito comum nas igrejas há uns 20 anos atrás era o cuidado com os celebrantes, com a mesa do Senhor, com a ceia do Senhor. Alguns segmentos dentro do cristianismo, você demora anos para celebrar a ceia do Senhor. O catolicismo romano é um exemplo disso, né? Para que você possa fazer parte da Eucaristia, você tem uma série de processos para que então você faça parte da Eucaristia. Mas se tornou comum no meio evangélico que é uma ofensa quando uma igreja fala que não, a mesa do Senhor não é aberta a todos. O Senhor tinha mais do que 12 discípulos, não tinha? Mas Ele chamou todos eles à mesa do Senhor? Não chamou. Então devemos entender uma coisa: é um perigo às vezes celebrar da mesa do Senhor. É uma bênção, é maravilhoso, porém, quando é feito da maneira correta. E devemos entender duas verdades para podermos participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Primeiro, devemos entender a natureza congregacional da ceia. A ceia tem uma natureza congregacional. Segundo, a ceia tem uma natureza memorial. Se não entendermos o aspecto congregacional da ceia e o aspecto memorial da ceia, não somos aptos a celebrar a ceia do Senhor, e não devemos celebrar a ceia do Senhor. E a igreja tem que avisar que aquele que não entende isso não deve celebrar a ceia do Senhor. Historicamente, os batistas, em sua tradição, só celebravam a ceia entre os batistas. Existe um motivo por isso, porque eles não sabiam que as pessoas que não eram batistas entendiam a natureza congregacional da ceia e nem a natureza memorial da ceia. Porém, modernamente, não é garantia só porque você é um batista que você entende isso também. E pessoas de outras denominações que entendem isso, então estariam aptas a tomar ceia. O fato é que, por que diz que a ceia deve ser restrita? Não é porque nós somos malvados, é porque nós não queremos que pessoas venham às nossas reuniões e, ao invés de saírem abençoadas com a palavra do Senhor, tomem a ceia para a própria condenação. Isso é uma manifestação de amor. Imaginemos só você estar lá em Israel, aí você vê um objeto dourado muito bonito, eu quero pegar, quero tocar a mão. Aí alguém fala: não faça isso, não faça assim com a arca do Senhor, você não é um levita, você não pode fazer. Ai, que moço chato, é entre eu e Deus. Você gostaria de ser alertado, você não gostaria de ser alertado? A mesma coisa a ceia do Senhor. Nós devemos entender que é maravilhoso, porém é um perigo, e para que entendamos isso, devemos entender a natureza congregacional da ceia e sua natureza memorial. Primeiro, a natureza congregacional da ceia, versos 17 ao 22 e o 27 em diante. A natureza congregacional da ceia. O verso 17: a ceia é congregacional. Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregais, ou como está na ACF, não vos ajuntais para o melhor, mas para pior. Um ponto aqui: eles estavam se ajuntando, eles estavam congregando. A ceia deve ser feita e deve ser celebrada com uma natureza congregacional. O verso 18: porque primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, aí ele fala, tem divisão. Porém, entenda uma coisa, ele não está criticando o fato de se reunirem, mas sim de se reunirem de maneira errada. Hoje é tão sem noção, é tão errôneo, que as pessoas acham que podem celebrar a ceia sem se reunir.
A ceia congregacional, quando vos congregais, quando vocês estiverem em congregação, quando vocês estiverem em ajuntamento. Ah não, mas a gente está reunido lá, porque eu estou na minha casa, o outro está na dele, aí tem uma transmissão online. Verso 20. Porquanto, quando vos ajuntais aonde? Num só lugar, num lugar. Então devemos entender uma coisa: a ceia é uma celebração da igreja reunida. Existe uma igreja que deve se reunir para a celebração da ceia. A ceia, ela não é algo dado à ordem de pastores, ainda bem que não está gravando. Ela não é dado a convenções. A ceia não é dada a nenhuma instituição que não seja a igreja do Senhor. Então nada além da igreja do Senhor tem autoridade para ministrar a ceia. Significa que um grupo de pastores reunidos não tem a autoridade de ministrar a ceia. Então a ceia é de natureza congregacional. Então significa o seguinte, que aqueles que não têm por costume congregar, não devem então tomar a ceia. O que acontece? As pessoas não se importam com congregar, as pessoas não se importam com a reunião do povo de Deus, não se importam com o dia do Senhor, chegam na igreja, e aqui graças a Deus não tem nenhum caso disso, mas chegam na igreja, e o que ocorre? Não, eu vou tomar, quem eles pensam que são para me impedir de tomar? E se ofendem, quando a igreja fala, olha, não é bem assim. Mas como assim? A ceia é do Senhor? Sim, é do Senhor, e Ele estabeleceu as regras. Então, a ceia tem uma natureza congregacional, verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer o quê? Comer a ceia, obviamente. Mas se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntais para juízo ou condenação. Então, o que se faz em casa, não é... mas eles se reuniam em casa, sim, mas se reuniam. Se você tiver com a igreja reunida num lugar, seja num templo, seja numa bananeira, seja debaixo da ponte Ciro Luz, num barquinho, não tem problema. O problema é você vir aqui sozinho, sem a igreja reunida, e tomar a ceia. O que você está fazendo não é ceia. Não é a ceia que você está fazendo. O verso 20 significa que existe uma possibilidade de uma celebração chamada ceia não ser ceia do Senhor. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isso não é para comer a ceia do Senhor. Quer dizer o seguinte, se nós não celebrarmos corretamente, a gente pode dar o nome que quiser. Mas o que ela não é? A ceia do Senhor. A ceia tem uma natureza congregacional. O capítulo 10, 1 Coríntios, verso 17. Aqui está falando da ceia, da mesa da comunhão. O verso 17. Por que eu tenho que ter comunhão com Cristo? Eu tenho comunhão com Cristo na ceia. Porque nós somos muitos. Somos um só. Nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos somos participantes de um só pão. Isso demonstra unidade. O que significa que a igreja tem que entender isso. E quando eu falo congregacional, mas quando a gente está reunido aqui, eu com um cara na China, numa igreja, ali em 1 Coríntios, mas eu sozinho não sou a igreja? Não, não é. A igreja, a palavra eclesia é assembleia, reunião. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A quem foi escrita a carta aos Coríntios? A igreja de Deus que está em Corinto. Há uma igreja local que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo, chamados para serem santos. Essas instruções são aos irmãos que estão congregando regularmente numa determinada igreja local. Então a ceia tem um aspecto congregacional. Abram lá em Atos 2. Isso é importante, por quê? Porque uma congregação é um grupo que se reúne, é um grupo que crê em Cristo, mas tem mais aspectos. Mas eu tenho me reunido regularmente com vocês, eu tenho estado com vocês, mas eu ainda não professei a fé no Senhor por meio do batismo. Eu sou um servo de Deus, eu vou para o céu. Você vai, mas note bem, o capítulo 2 de Atos, verso 37, diz o seguinte: ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Aqui temos o apelo ao contrário, no capítulo 2, verso 37 de Atos, né? O que a gente faz para ser salvo?
Aí Pedro fala, levanta a mão, vem aqui. Não, ele fala, então disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós, é algo pessoal no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos, na condição que se arrependam, obviamente, no verso anterior, para todos que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se à igreja em torno de 3.000 almas. E eles quem? O pessoal do verso 41, continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do... Quem partiu o pão? Aqueles que receberam livremente, alegremente, a doutrina, a palavra de Deus. Então, a ceia é para uma igreja reunida. A igreja reunida é essa formada de crentes batizados. O que nós temos visto? Temos visto pessoas dizendo que pessoas que não professaram a fé no Senhor Jesus por meio do batismo podem tomar a ceia, que não tem problema nenhum. A Didaquê, documento do ano 100, diz o seguinte: você não pode dar a mesa do Senhor aos que não foram batizados. É muito claro, é uma prática cristã milenar que mudou somente agora. Então, o que nós observamos? Que a ceia do Senhor, ela é congregacional, e quando eu falo congregacional, de uma igreja local, de pessoas que se identificaram com Cristo por meio de uma igreja local. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículos 6 e 7. Lembremos o que Paulo fala: quando vos ajuntais, quando vos ajuntais, quando vos ajuntais no lugar, quando vos ajuntais na igreja, está no local regular de culto e reunião. As pessoas acham que a igreja ficava num trailer indo por aí. Existia um local de reunião fixo que as pessoas se reuniam. Não disse era igreja. Ah, mas era numa casa. Isso daqui era o quê? Era uma casa. É a mesma coisa, só que era um local fixo. Ali no versículo 6 diz o seguinte: e nós navegamos de Filipos depois dos dias dos pães ázimos, e fomos ter com eles em Troade depois de 5 dias, onde permanecemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se quem? Para quê? Quem se ajuntou? Para quê? Quem deve tomar a ceia do Senhor? E foi qual dia? No dia do Senhor. Podia fazer na sábado, podia fazer na sexta. Ele fez em que dia? No dia. A linguagem de hoje, ela tem a capacidade de colocar num sábado à noite aqui. Eu acho que estava pensando naquela música, um sábado à noite, né? Aí botou, né? Mas o texto grego é o primeiro dia da semana. Não faz o menor sentido aquela tradução. Naquilo assim é uma tradução, né? Mas o fato é que quem se ajuntou para partir a ceia no dia do Senhor? Os discípulos, e Paulo estava com eles. O que também demonstra que a ceia do Senhor pode ser celebrada por irmãos de outra congregação. Paulo não era membro da igreja de Troade, mas ele estava ali e ele celebrou a ceia como apóstolo, como ancião da igreja que era. Então, o que nós temos aqui? O primeiro aspecto: a ceia do Senhor, ela é congregacional porque ela é feita para uma igreja reunida. Eu não tenho autoridade de ir na sua casa e celebrar a ceia, se eu não convidar a igreja. Mas pode fazer na minha casa? Pode, desde que a igreja seja convidada. Desde que ela seja convidada. E temos visto umas coisas interessantes em relação à ceia do Senhor, e hoje a ceia do Senhor, drive-thru. Uma coisa linda. Se fosse um hambúrguer, não teria problema. A igreja quer dar para os membros hambúrguer? Não tem problema, né? Pode dar hambúrguer, cachorro. Não tem nenhum problema fazer isso. Só não faça na hora do culto, por favor. Agora, a ceia do Senhor, para que as pessoas abram um pacotinho em casa e tomem. Mas, pastora, não havia como se reunir na pandemia, estava fechado, e aí? Por acaso a gente é salvo pela celebração da ceia? Então, para que vai fazer errado? Entre fazer errado e não fazer, o que é melhor? Não fazer. Não fazer. Não faz, ninguém vai ir para o inferno porque não está tomando a ceia. Quem salva é Jesus, o ladrão da cruz tomou ceia? Foi batizado? Não foi. Não foi para o céu. Então, o que nós devemos entender? A ceia do Senhor é congregacional porque ela é celebrada, e só pode ser celebrada por uma igreja reunida. Paulo aqui não escreve ao pastor, escreve à igreja. Obviamente, quem é comissionado por Deus para pastorear a igreja é o administrador disso, obviamente.
Não quer dizer, o pastor está dizendo, vamos celebrar a ceia, nem vamos avisar o pastor, não faça isso, por favor. Porém, a igreja reunida. Mas tem um adendo aqui. A igreja tem que estar reunida em unidade. Porque a igreja aqui de Corinto foram batizados, creram no Senhor, estavam se reunidos para tomar ceia, e Paulo fala, o que vocês estão fazendo é tudo menos ceia. E olha que não era nem online, nem drive-thru. Estavam juntos. Imagina se fosse online, o que Paulo ia falar? O que é isso? O que inventaram agora? Onde é que chegou o cristiano? Deu ruim, volta, vamos voltar. Vamos voltar. Eles estavam reunidos. Aí Paulo fala no verso 20, isso que vocês estão fazendo reunidos, não é a ceia do Senhor. Porque devemos reunir em unidade. Por que eles não faziam a ceia? Verso 18. Porque primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para os que são aprovados se manifestem entre vós. Isto é, olha, eu sei que é até bom que os hereges apareçam, para a gente ver quem é o sincero, quem é o aprovado. Isso é bom. O problema é que os hereges apareciam e a igreja não fazia nada. Tinha uma pessoa ali que tinha um caso com a madrasta, e a igreja achava no máximo, liberdade em Cristo, Deus só vê o coração, aleluia. Tinha gente ali que não cria que Jesus ressuscitou, tinha gente ali que batizava em nome de morto. Era uma bagunça a igreja de Corinto. É até natural que apareça. Porém, portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isso não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. Um tem fome e o outro está embriagado. Quando você celebra a ceia do Senhor de maneira regular, você está tomando a tua ceia. A ceia do Senhor é sua. É sua. Porque um tem fome e o outro está embriagado. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Isto é, a igreja estava dividida. A igreja estava dividida. Uma divisão ali, além de doutrinária, a gente vai ver, também social. Porque na época, na igreja primitiva, antes da ceia, se fazia a festa do ágape, que era cada um trazia um pratinho. Só que o que acontecia? Antigamente, a desigualdade era muito grande. Na igreja reunia todo mundo junto. Não era igual hoje, cada um tem a sua condição mais ou menos igual. E os pobres levavam muito pouco. E os ricos levavam muita comida. E sabe o que acontecia? Os ricos sentavam juntinho e comiam. E os pobres ali, vamos dividir a coxa de galinha ali, vamos aqui um pouquinho para cada um. Aí depois vamos celebrar a ceia e vamos cantar uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Paulo fala, o que é isso? O que vocês podem dizer que estão celebrando a ceia do Senhor? Mas o sacramento, depois da oração do pastor, não tem poder? Não tem poder nenhum. Senão Paulo fala, não, já orou, está orado. Sabe o que significava? Que todo aquele ritual, uma igreja de batizados biblicamente, uma igreja congregacional, basicamente uma igreja batista, que falava em línguas, porque a gente falava bastante línguas, uma igreja que as pessoas receberam o evangelho. Paulo fala, o que vocês estão fazendo não é ceia do Senhor. Porque vocês não estão juntos, não estão unidos, há divisões na igreja. Há grupelhos na igreja, há grupinhos na igreja. É perigoso tomar ceia, não é? É perigoso. A gente acha que é uma coisa mecânica, automática. Vai ali e toma é a nossa alma católica. Eu estou ingerindo negócio, vai me fortalecer. Deus está vendo, sabe o quê? Coração da igreja. Abram ali em 1 Coríntios, capítulo 3. Ainda bem que ninguém que fez ceia drive-thru vai ver o vídeo. Eu espero. 1 Coríntios capítulo 3 diz o seguinte, versículo 1. E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Paulo fala, vocês são crianças, são bebezinhos, meninos. Eu alimentei-vos com leite, não com alimento sólido, porque até agora não fosse capaz de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Tem crente que não consegue suportar o evangelho, o alimento mais denso. Tem crente que é assim mesmo, E esse é o mais difícil. Porque o incrédulo, ele não sabe, ele aprende. O cara que é crente, que acha que é crentão, esse é difícil. Porque ainda sois o quê? Carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, divisões, não sois carnais e andais como homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem.
pessoal seguia homens, se dividia, tinham inveja um do outro. Nem parece uma igreja evangélica. Tinham brigas, Aí o que faziam? Botavam a maquiagem de crente, iam para a ceia, todo mundo feliz. Paulo: não, isso não é ceia, não. Vocês estão se reunindo para melhor ou para pior? É melhor então nem fazer. Nem fazer. Por que o texto nos exorta a isso? Porque devemos entender que a ceia é gloriosa, é maravilhosa, quando feita corretamente. Uma igreja que não se ama, como é que ela é o mesmo pão se ela não se ama? Não dizendo que não possa haver divergências, desavenças e até contendas, pode acontecer, mas sem aquela raiz de amargura que nos exclui da graça de Deus. Quando há pessoas, e aqui graças a Deus não mais, não devia ter falado não mais, mas quando há pessoas por trás, quando há pessoas que fazem conchavos por trás, criam contendas por trás, é a descrição de Paulo. Não adianta com um sorriso crente na hora da ceia do Senhor, não adianta levantar bracinho, não adianta pregar, não adianta batizar, adianta nada, porque Deus não vê como o homem vê. Você pode usar a camisa do esmilinguido à vontade, é da formiguinha crente, se o teu coração não for igual da formiguinha, não adianta. E mais um aspecto de natureza congregacional, a gente tem que estar em unidade. Não é todo mundo ter lavagem cerebral e pensar a mesma coisa, não é isso. No sentido que não vai ter, claro que vai haver divergência, é óbvio. Se você concordar comigo em todos os pontos, sobre todos os assuntos, ou eu sou um gênio, que não é de fato verdade, ou você está me seguindo. Você tem que divergir de um ponto ou outro de mim. É natural que você vote em alguém que eu não votaria. Isso é comum, que você torça para um time que eu não torceria, que não seja o Vasco. Não tem no Vascaíno aqui, né? Tem, então, outro time. Eu não posso mudar o exemplo. É natural isso. É natural isso. Agora, o que é natural? A gente ficar com inveja, contenda, com amargura e raiva do irmão. Isso não pode acontecer, porque aí não é ceia. Se houver uma pessoa na igreja com isso, a igreja não está em pecado. Mas ali era algo deliberado, a igreja quase inteira. E eles se ajuntavam, devemos se ajuntar sem egoísmo. O verso 20 vai falar que eles se ajuntam na ceia. Por quê? Porque cada um come a sua própria ceia. Eles não se preocupavam que o outro tinha fome. O verso 23 vai dizer, o verso 22 vai dizer o seguinte: não tendes porventura casas para comer e para beber? Você tem que esbanjar o que você tem na frente do que não tem? Você quer se empanturrar com o teu banquete que você não divide? Sabe o que você tem que fazer? Faz isso em casa, querido. Porque o outro está ali, coitado, ele tem vergonha de se achegar porque você é rico. Além do que, já é uma vergonha aquele não ter nada para comer. Porque numa igreja sadia, se alguém está passando necessidade, o que acontece? Essa pessoa é socorrida pela igreja. Claro, existem aquelas pessoas que vivem passando necessidade porque querem passar necessidade, porque se esforçam para isso e não querem lutar e não querem se ajudar. Não é esse o caso. Ali era uma sociedade, pensemos bem, não tinha nenhum auxílio governamental, existiam viúvas que não tinham pensão, existiam pessoas doentes que não poderiam trabalhar. A igreja tinha sim a função de ajudá-los. O que ocorria ali? Gente comendo a rodo na festa do ágape. Sabe o que quer dizer ágape? Amor. Na festa do amor, antes da ceia, antes do culto, o pessoal fazia o quê? Sim, por isso agora os crentes fazem as festas depois, né? Para não dar ruim na ceia. Fazia o quê? Se empanturrava, aquela questão, a igreja faz um churrasco. Para missões, R$10 por pessoa, R$15 por pessoa. Vamos aumentar, R$20 por pessoa. Aí vem o irmão, é que eu não tenho dinheiro para mim e para minha família. O que a gente faz? Então desculpa, irmão, não vai comer. É isso que a gente faz? Não, pode comer. Se ele tem dinheiro e não quer pagar, é ele com quem? Com Deus, é para missão. Se ele não quer, é ele. Se ele não tem, nós vamos acreditar que o crente está falando a verdade. Então, o que ocorria aqui? Egoísmo. Verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aqui comer, queria ter um sentido duplo, tanto a ceia do Senhor, quanto a própria festa do ágape. Não coma na frente, divida o que você tem com o seu irmão que não tem tanto. Se teu irmão só pode comprar tubaína na festa da igreja, e você é Coca-Cola, que bom, não reclame que ele só pode comprar tubaína. Na minha Coca você não bebe.
Toma a tua tubaína. Então o que nós temos aqui? Devemos ajuntar sem egoísmo, preocupados com a necessidade do outro. Afinal, o texto ali no 1 Coríntios 10, verso 17, fala que somos muitos, mas somos um só pão. Obviamente é uma metáfora, não somos feitos de trigo, mas somos quantos pães? Um só. Um só pão. O fermento ou a massa tem que se espalhar de maneira uniforme. Então devemos fazer isso. E somos participantes de um único pão, o corpo do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo? A ceia é uma natureza congregacional, tanto na igreja está reunida, mas está reunida da maneira certa. Eu já vi gente celebrando a ceia com x-salada. Na verdade, foi um casal que foi excluído, né? Quando eu pastoreava outro local, foi entregue a Satanás, foi excluído. E uma semana seguinte estavam celebrando a ceia com x-salada e coca. Aquilo não era ceia, porque não era congregacional, não tinha igreja reunida, né? E tenho certeza que não entendiam nada da natureza da ceia do Senhor. Então o que nós temos aqui? A ceia tem uma natureza congregacional. Isso significa que ela deve ser feita com o ajuntamento da igreja. E um outro ponto da natureza congregacional da ceia, ela tem que se ajuntar tendo consciência da igreja local. Você não pode tomar ceia se você não souber o que é uma igreja local. Verso 29. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui quando fala come e bebe indignamente, Paulo está usando um advérbio, não um adjetivo, isto é, não existem pessoas indignas, existem modos indignos de beber a ceia, tomar a ceia. Ninguém é digno de tomar a ceia. É um modo que é indigno. O que é beber indignamente? Né? O que é isso? Come e bebe indignamente. Não discernindo o que? No verso 29, o corpo do Senhor. E no verso 27, é culpado do corpo e do sangue. Mas no verso 29 especificamente, discernir o corpo é discernir a igreja reunida. Somos um só pão, um só corpo. Aquele que não entende que nós reunidos somos a igreja do Senhor, aquele que não entende que nós reunidos somos um só corpo, aquele que não entende que todos nós somos batizados em um Espírito formando um único corpo, essa pessoa não é apta a tomar ceia. Significa o seguinte: pessoas que pulam de local em local em carreira solo no cristianismo, que só se preocupam e são bem servidas na igreja local, não podem tomar a ceia do Senhor, não têm consciência do corpo do Senhor, não têm consciência, não podem, não devem tomar a ceia. Quando o fazem para a sua própria condenação. Aí eu pergunto, quando nós dizemos que a ceia é restrita, é um ato de amor ou é um ato de soberba? É um ato de amor. Temos aqui, eu já conversei com o irmão, que já está vindo, não há nenhum problema, mas aquelas pessoas que pulam de galho em galho, que não têm consciência, que eu não quero ficar numa igreja local, não quero servir numa igreja local, eu não quero estar na medida que eu posso numa igreja local, eu não quero compromisso com uma igreja local, pulam de galho em galho, no shopping religioso, essas pessoas estão num domingo na ceia numa, outro na ceia outra, outro na ceia outra, depois fazem seu lá em casa, porque os crentes condenavam a Universal com um copo d'água, agora a gente está ungindo o copo de suco online, mas condenávamos, que isso, né? Fica orando no copo d'água, né? Não, isso é coisa da Universal. O que deu alguns anos depois? O que estão fazendo? A mesma coisa. Aí pessoas sem compromisso algum com nada, com ninguém, porque não há controle, estão tomando sem discernir o corpo do Senhor. O que é a igreja? A igreja sou eu. Como é que você é uma coisa, sendo que a palavra significa um ajuntamento de gente? Aí eu sou um ajuntamento de gente. Isso não faz o menor sentido. Todas as definições possíveis da palavra eclésia, seja ajuntamento, uma assembleia política, ajuntamento popular, reunião de um grupo de crentes, todas as expressões possíveis, em todos os dicionários que eu consultei, nenhum diz uma pessoa sozinha. Não diz. O que ocorre então? Devemos ter uma consciência da igreja local, isto é, você tem que saber o seguinte: aqui, não somente aqui, em outras igrejas do Senhor, sejam batistas ou não, ali é o povo do Senhor reunido, você tem que amar esse povo. Olha aqui o verso 22, a parte B. O que eles sentiam pela igreja do Senhor? Ou a igreja de Deus. Aqui de Deus é um genitivo, a igreja que pertence a Deus.
quando você não ama uma igreja local, não me venha que você ama a igreja invisível do Senhor. É muito fácil amar a igreja invisível. Ela não tem problemas, ela não tem irmãos imaturos, ela não tem escândalos, ela não tem dificuldades, ela não tem que dar dízimo nem oferta, porque ela é invisível, né? Nem com Bitcoin você consegue dar, porque ela é invisível. E ela é bíblica, claro que é, mas você congrega numa igreja visível. E é essa que você tem que ter consciência. Eu sei o que é uma igreja local. Um grupo de crentes reunidos, biblicamente batizados, para servir ao Senhor em adoração, em serviço discipulado, esqueci os 5 propósitos, só deu branco, né? Discipulado, evangelismo, né? E falta mais um: adoração, discipulado, evangelismo, serviço. Ainda bem que eu vou pregar a partir do ano que vem, que eu esqueci o outro. Depois sai. Mas o fato é que você tem que saber essas coisas. Você tem que saber que comunhão. Comunhão. Você tem que saber por que estamos aqui. Para passar o tempo? Porque a gente não quer ver o Luciano Huck? Não, porque nós amamos estar com os nossos irmãos. Alegrei-me quando me disseram. Aí vem o chato: ai, mas Deus não habita em templo feito mãos humanas. Mas está no Salmo e ele também não habitava lá na parede do templo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então devemos ter ciência do corpo. Nós não devemos de maneira alguma desprezar a igreja local. Devemos ter consciência. Vamos abrir ali em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Capítulo 12, verso 13 diz o seguinte: porque por um só ou em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado de beber em um só Espírito. Isso é, a gente tem o mesmo Espírito, tem o mesmo corpo, somos o mesmo pão, somos o mesmo povo e congregamos no mesmo local, apesar de podermos ter divergências, diferenças de opinião, e é lícito isso, né? Alguns irmãos gostam do cantor cristão cheio de estrofe, outros gostam com um estrofe só, né? Não tem problema, não há problema. Alguns gostariam que o pastor usasse gola clerical, outros não, né? Outros não tem problema. Mas apesar disso, o que é que somos? Um só povo. E agora um parêntese: você brigar com o seu irmão em Cristo porque ele vai votar num candidato diferente do seu, isso pode? Não pode. Nem por time de futebol, não pode também, nem por nada. Somos um único povo, um único corpo, estamos todo mundo junto, vamos todo pro mesmo céu. Você vai ter que aturar a cara do seu irmão pela eternidade. Então você tem que ter consciência. Quando nós já juntamos, a ceia tem que ser celebrada de maneira congregacional, isto é, tendo consciência do que é a igreja do Senhor. Isso aqui é a igreja do Senhor. O Senhor está reunido aqui, né, nesse local. Um outro aspecto da ceia, para que ela seja celebrada de maneira correta, lembramos, cuidado, é a ceia do Senhor. A natureza é memorial da ceia, porque não somente o que é a igreja reunida, mas o que a igreja está fazendo. Porque nos reunimos, nós nos amamos, nós entendemos que é a igreja e não sabemos o que é a ceia, também não dá. Devemos entender o que estamos fazendo, porque geralmente os evangelhos, você tem que celebrar a ceia, você tem que batizar, e não explica o que é esse negócio. Só faz lá, mas não sabe o que é. Por que você batizou? Porque tinha que se batizar, fui discipulado, fui. Certa feita estava fazendo discipulado com um grupo de pessoas que já eram batizados, não sabiam o que era capítulo e versículo. Aí o capítulo é o grandão, o versículo é o pequenininho. Tipo, há mais de 600 anos já foi dividido a Bíblia em capítulos e versículos. Mas foram batizados. Aí eu pergunto, como é que utilizaram a Bíblia no discipulado para o batismo? De que maneira? Não foi feito. Então a igreja tem que entender o que está fazendo. Tem que entender o que está fazendo. Posso fazer um bolo se eu não saber o que eu estou fazendo um bolo? Não tem como, né? Então devemos entender a natureza memorial da ceia. O verso 23 ao 27. Primeiro, a ceia é uma lembrança ativa da mente. Memorial quer dizer isso, tá? Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Primeiro ponto aqui. Eu recebi do Senhor o que também vos... Eu não tenho autoridade para mudar. O que o Senhor deixou assim, de uma maneira tal, eu tenho que fazer exatamente da maneira que Ele deixou. Imagina lá, Deus fala, eu quero o tabernáculo, eu quero esse pano aqui roxo. Roxo?
eu vou botar um verde no tabernáculo. Acho que fica mais legal. Aí você bota um verde, aí Deus vem. Por que você botou verde? Ah, Deus não faria isso. Ah, não faria? Ah, Moisés, fala a rocha. Moisés fez o quê? Pá. Moisés, quem te mandou bater na rocha? Nadab e Abiú estavam lá, né? Quer saber? Vamos botar esse fogo aqui. O Senhor não proibiu, só falou que tinha que ser o dele. Não falou que não podia ser esse fogo. Aí eles foram lá, estavam um pouco altos, né? E botaram um fogo estranho. O que aconteceu com eles? Fulminados. Morreram. Deus não pediu aquele fogo. Então eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A igreja não tem autoridade para modificar aquilo que as escrituras dizem que é. Ah, vamos reunir e fazer uma assembleia para mudar. Você não pode. Não pode. Não temos autoridade para isso. Não temos autoridade para isso. Então, que o Senhor Jesus, na mesma noite que ele foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. A palavra dado graça aqui é uma palavra que vocês conhecem. Eucaristos. Que vai vir o termo Eucaristia. Então nós poderíamos, se quiséssemos, usar o termo Eucaristia também. Não há nenhum problema em usar a mesa do Senhor, Eucaristia, ceia do Senhor. O único termo usado pelos crentes que não está na Bíblia é Santa Ceia. Esse não está na Bíblia. É o que mais usado, né? Mas ceia do Senhor, Eucaristia, mesa do Senhor, comunhão, está tudo na Bíblia, né? E tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei. Isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, e fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. E aqui é a chave para entender. Porque todas as vezes que comeres o quê? Ele fala que está comendo o corpo? Não, o pão. E beberes este cálice, não é? O sangue é o cálice. Então, alguns pontos aqui. Primeiro, quando ele fala isso é meu corpo que é partido, ele também fala isso é o cálice. Mas Jesus não derramou cálice na cruz. Derramou cálice na cruz? Derramou o quê? Sangue. Isso é uma figura de linguagem, ok? Quando fala isso é meu corpo, você pega uma foto, isso aqui é meu pai. Eu estou dizendo que de fato ele é meu pai? Não faz o menor sentido. E nem que meu pai está espiritualmente preso na foto. Porque alguns grupos evangélicos creem que o Senhor está espiritualmente no pão e no suco. Aí eu não sei, quanto mais eu beber, mais eu comer, mais eu vou tomar do Senhor espiritualmente. Eu também não entendo. Então o que isso quer dizer? Que é um memorial. Agora, então é só um memorial, é só um teatrinho. Não é só um teatrinho, de maneira alguma. Quando fala fazer em memória, tenham isso vivo na mente de vocês. Isso o quê? O que ocorreu naquela quinta-feira à noite, e naquela sexta-feira, e naquele domingo de manhã. Tenham isso vivo na mente de vocês. Lembrem-se disso. Não é uma coisa que a gente faz em memória, só para um dia ele fez. Não é isso. Revivam na mente de vocês, quando celebrarem a ceia, o que o Senhor fez. É isso que o texto está dizendo. Então, o batismo é só um símbolo. Não é só um símbolo, é um grande símbolo. Só não é maior do que o fato em si, mas é grandioso. Abram lá em Êxodo. Êxodo, capítulo 12, verso 14. Então, para celebrar a ceia corretamente, você tem que entender uma coisa. Você está participando de um memorial. Memorial que está relembrando o quê? O sacrifício de Jesus. Êxodo 12, 14. Diz o seguinte. Aqui é Páscoa, né? E obviamente Jeová, Yahvé não estava no cordeiro. Era só um memorial. E este dia vos será por memorial. E fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. A Páscoa era tida como memorial. Quando a Bíblia fala em memorial, é uma lembrança ativa da mente. Você tem que reviver. Você está com ele lá. Você mentaliza, e não naquele sentido psicológico, não. Eu estou lendo o texto, estou ali com o Senhor. Eu me identifico o que ocorreu com ele. Ele está partindo aquele pão, bebendo aquele sangue por mim. É isso que o texto está dizendo. Não tem como ser frio mediante isso. Não tem como tomar a ceia de maneira mecânica.